Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Fazer esse vídeo aqui para a gente poder transmitir aí praticamente aquilo que não cai em prova, despenca, né? Gotejamento de soro geralmente é uma das questões de cálculos de medicação que cai bastante nas provas de hospitais, de concurso público, né? E é muito importante que o aluno ele saiba não somente pela importância de você passar na prova, né, de você acertar os cálculos, mas de você usar isso no dia a dia, na prática de enfermagem, né? Porque muitas e muitas técnicas de enfermagem a gente não executa elas todos os dias. Mas medicação, administração, né, preparo de medicação é algo que a gente trabalha com isso todos os plantões, né? Nas enfermarias da vida aí, né? Clínica médica, pediatria. Pediatria, principalmente, é o setor onde você faz muitas, mas muitas diluições, né, rediluições, e aonde exige bastante conhecimento no que diz respeito a cálculos de medicação, né? Porque as crianças, elas tomam umas dosagens muito pequenas, né, muito quebradas, e necessitam de cálculo, né, de medicação. Pois bem, eu vou passar aqui as, as quatro fórmulas de gotejamento que existe, né? Para você, através delas, resolver qualquer questão de gotejamento de soro que cai aí numa prova, né? Então, as quatro fórmulas do gotejamento são essas: volume dividido pelo tempo vezes 3. A outra seria volume dividido pelo tempo. Uma terceira, volume dividido vezes 20 dividido pelo tempo. Volume vezes 20 dividido pelo tempo. Depois, volume vezes 60, né? Dividido pelo tempo. Então, o que que representa essas quatro fórmulas? Aqui a gente tem que saber, né, identificar em qual situação uma dessas fórmulas, né, se encaixa dentro do problema. Mas aqui tem algumas informações que a gente tem que saber. Essas duas fórmulas aqui de cima, que eu coloquei agora no retângulo, elas representam o quê? Representam que são fórmulas usadas para um tempo superior a horas. Ou seja, a bolsa de soro que vai gotejar, ela vai demorar horas para o seu esvaziamento total. Essas são as duas fórmulas que representam esse tipo de situação, que é a bolsa de soro, que vai ser gotejada, ela vai demorar horas, né? Como a gente identifica? É naqueles problemas, quando o médico ele fala, né, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas. Então é essa situação. Então aqui fórmulas do término
total da bolsa de soro superior a horas, né? Agora, por que tem duas fórmulas, né? Por que duas fórmulas? Cada uma fórmula dessa, que a gente já sabe que é usada quando a situação é superior a horas, cada uma fórmula dessa aqui vai representar dois tipos de equipo, ou equipo de macrogotas ou o equipo de microgotas. Esse equipo, o equipo volume, na fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3, é macrogotas. Ok? Essa fórmula, volume dividido pelo tempo, representa o equipo de microgotas. Então, microgotas. Mas, todas as duas é para uma situação de que a bolsa vai ter o seu esvaziamento total acima de 1 hora, né? Acima de 1 hora. Muito bem. Agora, as duas fórmulas abaixo aqui é totalmente ao contrário do tempo do término da bolsa, da de cima. Porque a bolsa de soro nessas duas situações aqui, dessas duas fórmulas, representa que essa bolsa ela não ultrapassará o tempo de 1 hora para o seu término total do gotejamento dessa bolsa de soro. Então, essa bolsa de soro, ela vai esvaziar antes de 1 hora. Nesse caso, nós utilizamos essas duas fórmulas aqui. O que vai determinar qual das duas fórmulas nós vamos usar é o tipo de equipo. Se a pergunta está relacionada a macrogotas, é essa fórmula. Se a pergunta está relacionada a microgotas, é essa fórmula aqui. Então, fórmulas do término total da bolsa inferior a horas. Vou colocar aqui um exemplo. Exemplo de 30 minutos a 30 minutos. Aqui, vou colocar um exemplo aqui também. Exemplo de 12 horas. E aqui, minutos. De 30 em 30 minutos, né? É a situação daqui. Vou fazer um quadradinho aqui também, como fiz lá de cima. E aqui a mesma situação lá de cima do tipo de equipa, que é macro gotas e aqui é micro gotas. Vendo? Macrogotas, microgotas.
Fórmula do término total da bolsa inferior a horas. Exemplo de 30 em 30 minutos. Isso é um exemplo. Pode ser de 45 a 45 minutos. Independente, desde que seja inferior a horas, né? Então, veja que coisa interessante. Vamos partir para de cima. O volume dividido pelo tempo vezes 3. O que esse 3 está fazendo aqui? Esse 3 quer dizer o quê? Que a macrogota, ela é uma gota grande, né? Como a palavra mesmo diz, macro, é de grande, né? E aqui, olha, volume dividido pelo tempo. Microgotas. Micro está sempre relacionado a pequeno. Como a gente tem micróbios, né? É um exemplo, né? Então veja bem, esse número 3 diz o quê? Que a gota desse equipo é tão grande que necessitam de 3 microgotas para que a gente tenha uma gota. É por isso que esse número 3 está aqui. Para representar que essa gota aqui, ela é tão grande que ela precisa de 3 microgotas para ter uma gota. Que uma gotinha que goteja desse tipo aqui de equipo, o equipo de macrogota, ela goteja num tamanho de 3 microgotas, né? Enquanto que aqui a gotinha é bem pequenininha, é uma microgota, ok? É uma microgota. E para que essa microgota aqui, que é tão pequenininha, para ela ter o tamanho dessa gotona aqui, essa gota cheia, uma gotona, eu preciso gotejar 3 para ter o tamanho de uma só desse equipo. O furinho que desce a gota dessa situação de macrogotas é muito grande, ok? Então, praticamente este vídeo aqui é para você entender a fórmula. Depois vou fazer um vídeo para você compreender em qual situação você vai usar essa fórmula. Em qual situação você usa a fórmula de baixo. Entendeu? Então, essa é a situação. Você pode pegar esse vídeo, né, retornar ele, né, assistir várias vezes para você entender, até encaixar na sua cabecinha a utilização dessa fórmula, entender o porquê da fórmula. Agora veja aqui que coisa interessante. Volume vezes 20 dividido pelo tempo. Olha esse número 20. Que coisa, né? Para você ter 1 ml, você precisa de 20 gotas. E no caso da microgotas, olha só, volume vezes 60. Para você ter 1 ml, você necessita de 60 microgotas, que aqui, nesse caso, é a fórmula da microgotas, inferior a horas. Entendeu? Você precisa de 60 micro. Não é uma gotinha muito pequena, e para você ter uma gota grande, uma gota cheia, você não precisa de 3 microgotas. Então, aqui no caso, para você ter 1 ml, você vai precisar muito mais de microgotas do que gotas, porque gota é uma gotona cheia, né? Você não precisa de muitas gotas para você ter 1 ml, mas microgotas sim, porque ela é muito pequenininha. Ok? Você precisa de 60 microgotas para você ter 1 ml. No caso da macrogota, que é a gota grande, você precisa de 20 ml para você. Você precisa, desculpa, de 20 gotas para ter 1 ml.
no caso da macrogota, a gota grande, né? A gotona, como diz. Então, aqui é a explicação da fórmula, né? Volume vezes 20, dividido pelo tempo, numa situação de esvaziamento total da bolsa inferior a horas, e aqui no sentido, na questão dessa fórmula ser o quê? Da macrogotas, e daqui da microgotas. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a utilizar elas, como identificar no problema qual das quatro você utilizará, porque se você usar a fórmula errada, vai dar errado o problema. Você não vai chegar na resposta, na alternativa correta, viu?